chegou sexta-feira 13 hoje, São Severino. E graças a Deus tá esquentando, Solange. Pelo amor de Deus, tava difícil já, né? Mas todo mundo falou, sexta-feira 13 é dia de azar. Dá azar acreditar no azar. É o que eu acho. Nossa, mais chato. Vocês estão velhos, né, gente? Tem que mudar as coisas, eu acho, né? Vamos falar outra. Sexta-feira 13 é dia de sorte, de bênção, de alegria, é isso? De aprender. De aprender, de com receber certeza. gente especial. Vamos mudar a cabeça aí que vai dar tudo certo. Por favor. Bora lá começar o nosso programa, porque tá imperdível mesmo hoje, mas não antes de alimentar nossa alma e o nosso coração com a mensagem que a gente sempre tem no princípio aqui da tarde. Não permita que as circunstâncias elas ditem o seu ânimo ou a sua motivação. A sua fé não depende do que você enxerga hoje, não, mas do que você sonha para amanhã. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o juiz absolve Lula de obstrução da Lava Jato e o WhatsApp tenta reduzir compartilhamentos de notícias falsas. Que tal participar do programa? Anote então os nossos contatos. E a gente fica sabendo hoje pelas redes sociais os ganhadores do kit Ortovip e também do kit Cooper, que você ainda pode concorrer. Corre então para participar, tá bom? Bora conversar bastante? Hoje é dia de Papo de Sexta. Beijo para a Fabi de Uruguaiana, doutor Fábio Campinas, para a família lá de Santos, para o pessoal de São Paulo, o pessoal de Curitiba, tá cheio de gente aqui com a gente, porque o assunto hoje mexe com a nossa vida. Como é que a corrupção domina o Brasil e como o seu voto, o meu voto, podem mudar tudo isso, Luquinha? Às vezes está em casa pensando assim, quem que eu vou votar para presidente? Aí você fica pensando assim, mas para Senado e também deputado federal, aí você pensa assim, esse qualquer um serve, eu não vou pensar muito não. Pelo contrário, você tem que prestar mais atenção nesses aí mesmo, que é eles que comandam as leis. Qual o voto mais importante para a luta contra os corruptos? Ele é um incansável batalhador, saiu de Curitiba, está ao vivo aqui no Falando Nisso. A gente está muito feliz em recebê-lo, muito de verdade, pela pessoa e pelo trabalho dele. O coordenador da Lava Jato, procurador da República, é um mestre em Direito por Harvard. Doutor Deltan Dallagnol, que prazer recebê-lo aqui. Doutor, chega junto. Coisa boa. Nossa, tem bastante Olá, só alegria. Estar aqui com vocês, viu? Doutor, obrigado. Olá, Luquinhas. Fica à vontade, Grande prazer. por favor. Prazer é Tá cheio, né, Luquinhas? Graças a Deus, que bom. Tá cheio de Pode perguntas. perguntar, viu? Você pode fazer a sua pergunta, manda pelo WhatsApp, manda aqui pelo Facebook, a gente vai dividir dentro do nosso tempo com o doutor a sua dúvida. E nós estávamos conversando, doutor, aliás, foi um tema ontem mesmo da sua palestra, da importância da gente mudar esse quadro de corrupção dentro do nosso país. Muitas vezes a gente cobra o governante e esquece de fazer a nossa parte. E o senhor colocou um ponto muito importante na palestra, que nós colocamos agora na abertura também do programa. A gente pensa muito no presidente e a gente esquece o que está por detrás dessa votação também, Senado e deputado. Qual a importância da gente mudar também esse quadro dentro do Congresso e do Senado Nacional? Veja, Sol, não adianta a gente se preocupar com o técnico, escolher bem o Tite e não se preocupar com os jogadores da seleção brasileira. Hoje, um presidente não governa sem um bom Congresso Nacional. Até se tem uma palavra para isso, que é a palavra governabilidade. Ela diz respeito à possibilidade de um presidente governar. E ele consegue governar quando ele tem uma maioria do Congresso que o apoia nos projetos centrais que ele tem. As principais coisas que o presidente pode fazer pelo país dependem da aprovação pelo Congresso Nacional. E mais ainda, as pessoas focam muito hoje em dia no combate à corrupção e elas estão certas, mas a maior parte das pessoas, dos brasileiros, hoje entende que a corrupção é o principal problema do país. E se nós queremos solução para esse problema, a gente tem que focar na eleição dos senadores e deputados federais, porque é eles que podem ou não aprovar reformas que vão mudar o quadro de corrupção sistêmica que existe hoje no país. Ok, então. Bom, tá cheio de pergunta aqui e cheio de beijo. Muita gente parabenizando o seu trabalho, viu? Beijo para a mãe. Mãe, eu falei para o doutor que o senhor é filho dela. Dá um beijo aqui. Bacana, agradeço, obrigada. Essa é uma causa que gera muita identificação, as pessoas se apaixonam por essa causa, como nós. Ok, Luquinha, tá chegando bastante pergunta. Tá sim, inclusive por vídeo, viu, Solange? O André Luiz mandou uma pergunta sobre algo que gerou muita polêmica há poucos dias. Vamos lá. Meu nome é André Luiz, estou aqui da cidade de Lorena. E eu gostaria de fazer uma pergunta, para o doutor sobre aquele desembargador, que se aproveitou, do momento de estar de plantão para, vamos dizer, que passar por cima da palavra, das autoridades que já tinha condenado o nosso ex-presidente. Eu queria saber se ele pode ser afastado do cargo, perante essa atitude,
já que ele aproveitou o fato de estar de plantão para poder conceder esse habeas corpus. Eu gostaria de agradecer a todos e força, né, que a Lava Jato continue firme. Obrigado a todos, bom dia. É uma boa pergunta que todo mundo se faz, doutor Deltan. Bom, então a gente tem que partir da base. O que aconteceu em relação a esse presidente? Ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. A condenação dele foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o STJ e o STF, nós temos 4 instâncias, como vocês veem no país, de julgamento de recursos e de casos criminais. O STJ e o STF confirmaram que o ex-presidente deveria ir preso. E num plantão, a defesa, os advogados do ex-presidente apresentaram uma petição no Tribunal Regional Federal pedindo para que ele fosse solto. E o desembargador determinou a soltura, a nosso ver, violando uma série de regras, uma série de normas. Aquela questão específica, por um regulamento que rege como funciona o plantão judiciário, não pode ser apreciada em momento de plantão. Tem uma regra que proibia a reapreciação dessa questão em momento de plantão judicial. Além disso, se fosse para alguém rever essa ordem de prisão, deveria ser pelo menos o STJ, que é o 3º tribunal na cadeia recursal, e jamais o 2º tribunal, que era o TRF, porque a ordem de prisão tinha partido justamente do TRF após a confirmação da condenação emitida pelo juiz Sérgio Moro. Então, esse desembargador não era competente, ou seja, ele não tinha poder para rever essa decisão que tinha saído do tribunal. Então, ele passou por cima de 2 regras em sequência e, além disso, para ele apreciar essa questão, ele invocou um suposto fato novo. Agora, pasmem qual era esse fato novo. Esse fato novo, segundo ele, era o fato de que o ex-presidente Lula é pré-candidato à presidência da República. Mas isso não é fato novo, isso já está na mesa há muito tempo. E a Procuradora-Geral da República, analisando esses fatos, tudo o que aconteceu nesse tumultuado domingo, disse que a explicação para esses atos formalmente judiciais, mas que são inexplicáveis, é o fato de que o desembargador Favretto esteve vinculado ao partido político do ex-presidente durante muito tempo. E disse, olha, quando ele fez isso tudo, ele cometeu um crime. Ele agiu não movido pela justiça, pelas regras legais, mas sim por sentimentos pessoais. E por isso a Procuradora-Geral da República, que é a chefe máxima do Ministério Público Federal, representou contra o desembargador Favretto pelo cometimento de crime de prevaricação e por faltas funcionais. A ministra do STJ, Laurita Vaz, também já fez uma manifestação em um recurso nos autos, dizendo que essas decisões foram teratológicas, as emitidas pelo desembargador Favretto, que foi uma coisa absurda, que fugiu completamente do padrão da atuação da nossa justiça. Então agora a gente está aguardando a decisão aí do que vai acontecer, se vai ser aposentado compulsoriamente ou não. Isso daí agora a gente vai acompanhando passo a passo, né, Luquinha? Pois é, quero agradecer vocês que com muito carinho estão expressando aí muito amor e muita admiração, tanto pelo doutor quanto pelo programa. Obrigado mesmo por esse carinho. Estou juntando umas perguntas aqui, mas rapidinho a gente para um pouco o nosso assunto para ficar bem informado com as notícias da redação. A gente comentou ontem, mas vamos dizer os detalhes hoje. A Justiça do Distrito Federal absolveu o ex-presidente Lula da acusação de obstruir a Lava Jato. E a gente vai saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha, o ex-presidente e mais 5 pessoas respondiam pela suspeita de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Néstor Cerveró. A reportagem é de Lana Canepa. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o filho de Cerveró, Bernardo Cerveró, gravou o ex-senador Delcídio do Amaral prometendo R$50 mil mensais para a família do então diretor internacional da estatal, além de R$4 milhões para bancar a defesa dele na Lava Jato. Em troca, Cerveró não citaria em delação premiada os nomes de Lula, Delcídio, do pecuarista José Carlos Bunlai e do banqueiro André Esteves. O juiz da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Ricardo Leite, considerou que não havia provas suficientes para a acusação de obstrução de justiça, baseada apenas em afirmações de delatores. Essa é a primeira absolvição do ex-presidente, que já foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá e ainda é réu em outras 5 ações na Justiça Federal.
E a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela prorrogou por 30 dias 2 inquéritos abertos com base nas delações da Odebrecht envolvendo os senadores MDBistas, o Romero Jucá e o Waldir Raupp. E a Justiça Federal do Distrito Federal também rejeitou um pedido de liberdade de Eduardo Cunha. A defesa tentou derrubar uma prisão preventiva do deputado cassado, que cumpre prisão em Curitiba desde 2016. Ao negar o pedido, a Justiça apontou o risco de cometimento de novos crimes. Então foi uma segurança aí, viu, Luquinha? Ainda falando em Polícia Federal, nossa Justiça, a Polícia Federal realizou, Dani, hoje pela manhã, uma operação em Itaboraí, a região metropolitana do Rio de Janeiro, contra o tráfico de drogas e também roubo de cargas. Dani, a gente está acompanhando desde cedo. Atualiza a situação para a gente. Claro, Solange, olha, a Operação Caminho Curto cumpre 27 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão contra criminosos da comunidade conhecida como Complexo das Retas. De acordo com a Polícia Federal, a facção criminosa que domina a região tem como líder Lindomar de Oliveira Brant, conhecido como Dodô, que recentemente foi transferido de presídio federal de volta ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Ele é um dos alvos dessa operação. A região, além da forte presença do tráfico de drogas, é uma das responsáveis por elevar o índice de roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro. E a gente está acompanhando de pertinho até a finalização dessa operação, viu, Luquinha? Perfeito. A gente volta a falar com a Dani agora sobre a situação neste momento nas rodovias aqui da nossa região do Vale do Paraíba. Começar pela Tamoios, Dani. Olha, Lucas, na Tamoios, tempo aberto, nenhum problema grave para o motorista, mas nesta sexta-feira ainda acontecem as obras, como a gente lembra, e no trecho de serra tem obras e operação Pare e Siga. Então, isso sim, o motorista vai ter que ficar bem atento, pode ser que fique um pouquinho parado por lá, mas sem problemas graves. Na rodovia Presidente Dutra, aqui no trecho do Vale do Paraíba, o tráfego também segue tranquilo, Lucas. Tranquilo também para o motorista que aguarda a balsa em São Sebastião, travessia para Ilhabela, apenas 30 minutos. O mesmo tempo bem mais tranquilo para quem está em Ilhabela, esperando aí para voltar para São Sebastião. E as temperaturas sobem um pouco mais no final de semana, como a gente vem comentando desde segunda-feira. A gente confere agora a máxima em Campos do Jordão, é de 17 graus, sem previsão de chuva por lá. O mesmo aqui no Vale, tempo estável, máxima de 23 graus em Jacareí, Taubaté e também em Aparecida. Litoral Norte, final de semana com muito sol, máximas de 23 graus em Caraguatatuba e 28 em Ilhabela. Bora destacar o final de semana aqui em São José dos Campos. A temperatura vai subindo como uma escadinha mesmo. Hoje a máxima de 23 graus, terça-feira chega a máxima de 27, sem previsão alguma de chuva. E uma nova atualização do WhatsApp ajuda a combater as fake news, as notícias falsas. A gente já comenta com vocês e daqui a pouquinho também tem as dicas para você que ama bichinho de estimação do quadro Meu Amigo Bicho. O cachorrinho que vive se coçando, ele pode ser medicado com antialérgicos? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso no Meu Amigo Bicho.